Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos falar agora de juros compostos. Vamos lá. Antes da gente falar de juro composto, vamos lembrar o que é capitalização. O que são regimes de capitalização? Vem comigo aqui um instantinho. Capitalizar é você pegar dinheiro e transformá-lo em mais dinheiro. É você acumular capital. É você acumular um dinheiro em cima de outro dinheiro. Quando a gente investe o nosso dinheiro em algum lugar, não importa qual é, não importa que investimento a gente faz, a gente sabe que daqui a algum tempo o nosso dinheiro não vai estar mais aquele mesmo dinheiro que a gente colocou. A gente sabe que o nosso dinheiro vai ter aumentado de alguma forma. Esses detalhes a gente vê depois, mas ele vai ter aumentado. Ele pode aumentar de duas maneiras diferentes: a juro simples ou a juro composto. Por isso que a gente fala que um regime de capitalização pode ser dado como simples ou composto. Se a gente tratar da nossa realidade, se a gente estiver aqui, se você estiver aqui nesse vídeo vendo para a sua realização profissional, você está fazendo um curso para concurso público, você quer fazer um curso de habilitação para algum emprego, alguma coisa assim, a gente não vai praticamente falar de juro simples. A gente vai falar apenas de juro composto. Por quê? Porque na nossa realidade, quando a gente vai fazer algum investimento, nenhum deles vai usar juro simples. A gente usa o sistema de juros simples só quando a gente fala de descontos bancários, mas não é o assunto da aula de hoje e nem de nenhum vídeo desse curso que a gente vai fazer. Vamos lá. Juro composto e juro simples. Qual é a diferença entre eles e por que a gente usa juro composto e não juro simples? O juro simples é aquele que cresce de uma forma constante. Você está vendo essa reta azul que está aqui? Então, se ele cresce de forma constante, pensa, você depositou R$1.000 em algum investimento, por exemplo. Aí no mês que vem ele vai ter 1.005. No outro mês, 1.010. No outro mês, 1.015, 1.020, 1.025. Isso são juros simples. Ele vai crescendo de forma constante. 5, 5, 5, 5. Isso é só um exemplo, tá legal? É só para você ver que o crescimento ele é constante. Juro composto não. Juro composto, na primeira vez você deposita lá os R$1.000. No próximo mês teria 1.005, exemplo também. No outro mês não teria 1.010. Teria 1.010 e alguns centavos. No outro mês não teria 1.015. Teria 1.015 mais alguns outros mais centavos. O juro composto é aquele que cresce como se fosse juros sobre juros. É aquele que cresce como se fosse uma bola de neve. A cada período que a gente avança no investimento, o juro composto ele acumula cada vez mais. Por quê? Porque a taxa de juros no juro simples ela é aplicada sempre lá no valor inicial. A taxa de juros no juro composto ela é aplicada sempre no valor acumulado. Então, se você acumula cada vez mais dinheiro e a sua taxa percentual ela é aplicada num valor cada vez maior, é óbvio que ela vai te dar resultados cada vez maiores. Então, tudo que a gente encontra por aí são juros compostos. Beleza? Tá aqui, ó, o regime de juros simples. O referencial de aplicação dos juros é sempre o investimento inicial, que lá no ensino fundamental a gente sempre chamou de capital, mas aí a gente cresce, entra na faculdade ou faz algum curso de matemática financeira e aprende que esse nome capital, que a gente usava a letra C antigamente, agora a gente usa a sigla VP, de valor presente. Em alguns locais a gente fala até de principal, é muito comum e tudo, mas valor presente é o nome que a gente mais vai ter que se acostumar se você quer se aprofundar um pouco mais na matemática financeira. Como o referencial ele é constante, ele é fixo, os juros são sempre os mesmos. Os juros também vão ser fixos. Lembra do exemplo que eu acabei de te dar de 1.000, 1.005, 1.010, 1.015? Lembra disso? Os juros, nesse caso, são R$5 e vão ser sempre R$5 nos juros simples. Aí o montante, o que é montante mesmo, hein? Montante é o acumulado entre o que você investiu inicialmente e todos os juros. Então, se eu investi 1.000, ganhei R$5 de juros, eu montei R$1.005. Esse é o meu montante. Tudo bem? Então, com isso, o montante acumulado cresce de forma constante, produzindo um gráfico em forma de reta. Se você vai fazer algum concurso, o gráfico que é uma reta é o gráfico de juros simples. Beleza? Associado muito, quando a gente é criança, com o porquinho. Se você guarda lá o seu dinheiro num cofrinho, é óbvio que se você deposita todo mês a mesma quantia, por exemplo, você deposita lá R$50, 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 você está fazendo uma associação a juros simples. Porque ali dentro do porquinho, o seu dinheiro ele não vai crescer
por outro motivo que não seja o seu depósito de X reais todo mês. Tudo bem? Se você depositasse isso em um banco, numa instituição financeira qualquer, aí você teria o seu dinheiro crescendo com os seus depósitos e mais os juros compostos que estariam atuando em cima do valor que você tem lá depositado. Tá certo? Esses são os juros compostos. O referencial de aplicação dos juros nesse tipo de capitalização é sempre o acumulado no período anterior. Pessoal, então se eu tenho R$1.000, o meu juros vai ser, a minha taxa de juros vai ser aplicada em cima dos R$1.000. No mês que vem é 1.005, a minha taxa de juros é aplicada em cima de 1.005. No outro mês é 1.010 e alguma coisa, a minha taxa de juros é aplicada em cima dos 1.010 e alguma coisa. Então eu vou ter sempre que aplicar a minha taxa de juros no acumulado do período anterior, como se fosse literalmente uma bola de neve, ela vai crescendo cada vez mais. Chamado normalmente de juros sobre juros, porque o juro de um período influencia nos juros do período anterior, é óbvio. E os juros desse período, quando chegar no próximo, ele vai ser referenciado a um valor maior. Então, aquele juro do mês passado, ele acumulou, ele capitalizou o nosso montante e a gente vai ter um juro cada vez maior por causa dele. Como o referencial é cada vez maior, os juros crescem em uma exponencial. Quem não lembra o que é isso? Exponencial é uma curva assim, ó, cada vez mais ascendente, diferente de uma reta que é constante, tá vendo? Ó? Isso daqui seria um exemplo de juro simples. Aqui, um exemplo de juro composto. Tudo bem? Aí aqui nós temos as fórmulas. Não sei se você lembra lá do seu ensino fundamental, você aprendeu fórmula de juros simples. Tudo bem? A gente não vai falar de juros simples hoje. O nosso intuito aqui é falar de juro composto. Essa é a fórmula de juro composto que a gente aprendeu lá no ensino médio. Montante, para a gente que está, de repente, no ensino médio, no ensino fundamental, usar essa fórmula aí, tranquilo. Para você que está um pouco mais avançado, está necessitando de alguma certificação da Ambima, ou então está na faculdade, ou então pretende se especializar mais em matemática financeira, esse montante aqui você vai chamar pela sigla VF, que é valor futuro. Esse C de capital a gente vai chamar de VP, valor presente. Aí a gente tem esse cara aqui, que eu já vou falar sobre ele, 1 mais I. O I é a nossa taxa percentual de juros, que a gente tem que usar em decimal. Então vou te dar um exemplo. Se o meu I é 2%, significa que eu vou ter que usar 0,02. Você que não entendeu por que é 0,02, é porque 2% é a fração 2 sobre 100. E se você dividir 2 por 100, vai dar 0,02. Tá legal? E esse N aqui é o mesmo que lá no ensino médio a gente chamava de tempo. Mas aí a gente cresce, começa a estudar matemática financeira com outros contextos e a gente chama esse N aqui de período. Tá legal? 5 meses, o período é 5. 7 anos, o período é 7. Tá legal? Isso tem um detalhe muito importante aqui que a gente tem que parar para analisar. Vem aqui comigo só para você ter isso na sua cabeça. Quando a nossa taxa de juros é, por exemplo, ao mês, significa que ela é aplicada todo mês, tudo bem? O nosso período ele tem que ser em meses. Por quê? Porque as unidades da taxa e do período elas têm que ser iguais. Se você tem uma taxa mensal e o seu período são de 3 anos, por exemplo, você tem que transformar o período para e pensa junto comigo. Você não vai transformar a taxa, você vai transformar o período. A taxa manda na unidade. Se a sua taxa é mensal, o seu período tem que ser mensal. Se ele está em qualquer outra unidade, você transforma o seu período para mês. Se a sua taxa é anual, o seu período tem que estar em anos. Lembra como é que a gente transforma de ano para mês? Por exemplo, 3 anos, 36 meses. O que você fez? Multiplicou a quantidade de anos por 12, porque um ano tem 12 meses. Agora, se você tem o seu período em meses e quer transformar para anos, você faz a operação contrária que a gente acabou de fazer. Ao invés de multiplicar por 12, você vai dividir por 12. Tá? Fica a dica. Esses juros compostos nada mais são, não é verdade, do que você, como se estivesse regando uma plantinha. Muita gente fala uma expressão muito comum por aí, você vai se identificar, você já deve ter ouvido isso, é que você está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Quando a gente coloca o nosso dinheiro em algum lugar a juros compostos e a gente alimenta esse dinheiro mensalmente, anualmente com alguma coisa, ou se você não alimenta nada, só deixa o seu dinheiro lá e esquece,
O seu dinheiro ele está trabalhando para você. É como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira. A instituição financeira pega o seu dinheiro, empresta para outras pessoas. Essas pessoas pagam juros à instituição financeira e a instituição financeira te ressarce, te paga um aluguel por você estar colocando o seu dinheiro lá. Então você ganha em cima do dinheiro que você tem depositado nessas instituições financeiras. Isso é o que a gente chama de juro composto. Você está regando o seu dinheiro e o seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Legal? Vamos começar a fazer conta, porque até agora a gente só falou, vamos começar a fazer conta, vamos pegar exemplos para a gente praticar. Olha aqui, ó. Eu vou fazer 2 exercícios aqui com vocês, um de juro simples e um de juro composto, com os mesmos valores para a gente ver a diferença entre os dois e por que a gente não usa juro simples. Olha aqui, ó. Calcule o montante, lembrando que montante é o capital mais os juros, certo? Então, se a gente tem montante é igual a capital mais juros, e a gente sabe que no juro simples os juros equivalem a capital vezes a taxa vezes o tempo, eu vou reproduzir essa fórmula nesse formato aqui. Ó. Vamos lá. Após 1 ano e meio, mas a minha taxa é mensal. Então, eu tenho que transformar 1 ano e meio em 18 meses. Legal, pessoal? Então, aqui, ó, no lugar desse T aqui, eu vou botar 18. A minha taxa é de 0,06%. Então, eu tenho que pegar esse 0,06, dividir por 100, e vai ficar isso aqui. Ó. É esse valor que eu vou usar aqui no lugar do I. E o meu capital é R$5.000. Pronto, eu acho que agora a gente já pode fazer a conta. R$5.000 mais R$5.000 vezes a taxa, que é isso daqui em decimal, vezes o tempo, que são 18 meses. Agora a gente vai fazer uso da nossa calculadora. Então vamos lá, eu vou pegar minha calculadora, vou colocá-la aqui do lado. Ó. Vem aqui comigo. Vai ser 5.000 vezes 0,006 vezes 18 igual. Esse 540 é o resultado dessa continha aqui. Ó. Eu ainda tenho que somar com os R$5.000. 5.540. Então, o meu montante vai dar 5.540. Vamos fazer agora a mesma conta, só que com juros compostos. Vem cá. Calcule o montante de uma aplicação após 1 ano e meio de investimento. Os dados são os mesmos, só que agora a gente vai usar a fórmula de juro composto, que é o capital vezes 1 mais a taxa, lembrando que a taxa aqui em cima está em decimal, não é? Isso elevado a 18. Pessoas, agora é fazer conta. Vamos pegar de novo a nossa calculadora, olha aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Vamos lá. 1,006 elevado a 18 é igual vezes 5.000. Quanto dá isso? 5.568,44. Esse, cara, é o montante a juros compostos. Eu quero que você compare o montante a juro simples e a juro composto. Imagina que você é um investidor e você quer investir o seu dinheiro, seus R$5.000 em algum lugar. Esse lugar te propõe um juro simples ou um juro composto. O que você escolhe? O juro composto, porque ele acumula mais dinheiro. Tudo bem? Deu para entender aí mais ou menos? Vamos fazer mais um exemplo. Vem aqui comigo. Ó. Investindo uma importância de R$20.000 em um fundo de investimento que promete uma taxa de 0,8% ao mês, quanto teremos acumulados após 2 anos? Então, primeira coisa, isso daqui vai virar 0,008 porque a gente tem que dividir por 100. Isso daqui vai virar 24 meses, porque a nossa taxa é mensal. E como ele não falou nada se o juro é simples ou composto, isso serve para o exercício da sua escola, da sua faculdade, de concurso público, da sua prova de certificação, qualquer coisa. Se não é pronunciado se os juros é simples ou composto, você tem que considerar que ele é composto. Tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, R$20.000. Aí a nossa taxa é 1 mais 0,008, isso elevado a 24. Vamos fazer essa conta aqui agora? Vamos pegar nossa calculadora novamente, olha aqui. Ó. 20.000, não, vamos lá. 1,008 elevado a 24 igual, vezes 20.000. Tá aqui, ó. Isso vai dar 24.214,90. Então, 24.214,90. Esse é o montante acumulado. Se você depositou R$20.000 num fundo de investimento, esqueceu ele lá por 2 anos, depois de 2 anos ele vai ter virado 24.214,90.
Deu para entender isso? A gente tem que ter só muito cuidado com as taxas que tem que estar em decimais, a unidade da caixa com a unidade do tempo, que elas têm que estar a mesma unidade, tudo bem? E o regime de juro composto, pessoal, é isso. É quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você porque ele vai crescer cada vez mais. Na atual circunstância financeira que o Brasil se encontra, se a gente deixar o nosso dinheiro guardado em algum lugar que renda menos do que os preços estão aumentando lá fora, você está perdendo dinheiro. Deixar o dinheiro no cofrinho nem se fala, né? Então, vamos analisar com muita calma os melhores investimentos, aqueles que lhe dão os melhores rendimentos, de forma que você também não se prejudique. Tudo bem? Todo o cálculo que a gente fez hoje, muitas contas, calculadora, isso, aquilo, outro, para a galera que vai fazer certos concursos ou que já está na faculdade, tem uma maneira muito mais fácil de fazer todas essas contas que a gente fez hoje. É usando a nossa amiga calculadora HP12C, que é uma calculadora financeira. O que essa calculadora faz é, em segundos, numa sequência simples, muito simples de teclas, em segundos ela resolve o nosso problema de juro composto. Tudo que a gente usou um monte de linhas para calcular, a gente faz nessa calculadora assim, ó, muito rápido. Mas isso não é assunto para esse vídeo, é assunto para um outro vídeo. E eu espero te ver lá, tá bom? Um grande abraço.